Bom dia, amigos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu entrei aqui rapidinho porque algo ferveu no meu coração diante de algumas situações e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus palestrou ao meu coração, porque talvez essa palavra que falou comigo também pode falar com você neste dia de hoje. Compartilha essa palavra, marque um amigo. Talvez alguém precisa ouvi-la, assim como eu precisei. A Bíblia relata no João, capítulo 5, eu não vou ler, mas ali em João 5 vai falar sobre um tanque chamado Tanque de Betesda. Talvez você já ouviu falar sobre essa história, sobre essa narrativa, onde de tempo em tempo, entre aspas, descia um anjo, agitava as águas e a primeira pessoa que entrasse nesse tanque era imediatamente curado. Havia ali centenas de pessoas esperando o movimento das águas. Você que já leu essa história, você que não leu, leia, porque eu não posso entrar no mérito da leitura para não tomar tempo. Você vai ver que ali havia muitos enfermos, acamados, pessoas doentes, problemáticas, feridas, de inúmeros tipos de enfermidade e doenças possíveis. Então, era um lugar de busca, era um lugar de desespero e ao mesmo tempo traçava-se ali um caminho de esperança, porque todos tinham na sua mente um pouco de esperança de ser o próximo a ser curado. Mas eu vejo que ali também era um lugar de frustração, um lugar onde você ia para receber a bênção e saía dali totalmente frustrado. Por quê? Porque era uma pessoa só que era curada. Era o primeiro que pulasse nas águas que eram curados no momento do agitar das águas. As águas curavam uma pessoa só. E eu quero entender que no meio daquela multidão existiam pessoas que não tinham condições físicas de chegar até a água. Existiam pessoas ali que não tinham condições emocionais de chegar até aquela água. Existiam pessoas ali que não tinham condições financeiras de chegar àquela água. Havia muitos empecilhos, na grande maioria, parte daquelas pessoas, de serem curados por aquele movimento das águas. Então eu quero entender que após o movimento, tirando a pessoa que foi curada, o resto se frustrava. O resto voltava para casa triste, frustrado, porque não conseguiu alcançar o seu objetivo de cura, o seu objetivo de restauração física para continuar a sua vida de uma maneira melhor e plena. Trazendo para o nosso dia de hoje, que Deus palestrou no meu coração, muitas vezes nós venhamos até um tanque de Betesda, a casa da misericórdia, a casa de Deus, e nos frustramos porque saímos da mesma maneira ou pior do que do jeito que nós chegamos na casa do Senhor. Muitas vezes o tanque de Betesda, que é a igreja, quero comparar isso hoje de maneira figurada, tá? Então, quantas pessoas que vêm para a igreja para ser curado, para receber uma palavra, para receber um direcionamento, uma prosperidade, uma orientação espiritual, um sinal de Deus, e acaba o culto e as pessoas voltam para casa com sentimento de frustração, com sentimento de derrota, com sentimento de fracasso, com sentimento de insucesso. E aí vem a frase: o culto não foi bom, eu me sinto mal, eu estou pior do que eu fui para a igreja, ou eu não deveria nem ter ido na igreja hoje, porque não senti que Deus falou comigo, eu não senti a presença de Deus, então estou frustrado. E aí você vê um ou dois se alegrando e fala: como pode ele se alegrar? Como pode ele ter recebido a presença e eu não? Sabe o que é isso? Naquele tempo, a cura era para uma pessoa só. A Bíblia vai dizer que Jesus ele entra naquele lugar em meio à multidão. Ninguém percebe a presença de Jesus naquele tanque de Betesda. Nem mesmo o paralítico, nem mesmo o acamado que Jesus curou percebeu que era Jesus que estava no tanque de Betesda. Eu quero entender que Jesus estava olhando todo aquele movimento, o alvoroço, as pessoas esperando ansiosamente, cheio de fé, cheio de esperança. E quando as águas se agitavam, o primeiro pulou e foi curado, e o restante saiu dali triste.
Muitos nem saíram porque não poderiam por causa da sua enfermidade. Outros saíram arrastados e hoje não é diferente na casa de Deus. O Senhor Jesus está presente no tanque de Betesda, que é a casa da misericórdia, que é a casa de Deus. O Senhor está presente em todos os cultos, mas muitas pessoas não conseguem perceber a presença dEle. Muitas pessoas conversam com Ele, mas não conseguem entender a dimensão do que é o poder dEle que está falando ali. Aquele homem, Jesus chegou até ele e falou: você quer ser curado? E ele não entendeu a pergunta de Jesus. Eu quero entender que ele pensou na primeira mão: esse cara está perguntando isso para mim, não está vendo que eu estou aqui paralisado? Lógico que eu quero a cura. Então ele começa a explicar para Jesus por que é que ele não é curado. E muitas vezes nós queremos justificar a nossa frustração para Jesus, porque é que não somos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. É por causa de fulano, por causa do trabalho, por causa do emprego, por causa que ninguém me dá oportunidade, por causa do sistema, por causa do governo, por causa da família, por causa do marido, por causa da esposa, por causa do filho. E aí começamos a dar justificativa, e Jesus não perguntou para aquele moço de que maneira que ele queria ser curado. Ele perguntou: você quer ser curado? Aí ele começa a explicar: eu queria, mas só que não tem ninguém para me ajudar, o anjo vem, vai embora, o primeiro pula, e eu sempre estou aqui, há 38 anos eu venho nesse tanque e nada acontece. Jesus não perguntou para ele o que justificaria a sua cura, ou como seria a sua cura. Ele conversa com Jesus e ele não consegue sentir a presença de Jesus. E hoje nós estamos na igreja e a grande maioria está dessa forma. Jesus está presente, mas as pessoas estão tão focadas naquilo que elas veio buscar, e elas saem tão frustradas porque elas não conseguem entender que não é o tanque que vai trazer a cura, que não é o movimento que vai trazer a cura, que não são as revelações que vai trazer a cura, que não são o fato de você ir à igreja que você vai ser curado, isso em todas as áreas da sua vida. Não é o fato de você dizimar que você vai ser próspero, não é o fato de você ofertar que você vai ter dinheiro, não é o fato de você dar glória a Deus que você vai ser cheio. O que vai fazer a mudança de vida para a tua vida é você entender que a presença de Jesus está naquele lugar, e que a todo tempo Ele quer fazer algo por você, mas você tem que desfocar sobre a bênção do Senhor e focar naquilo que o Mestre está a te falar durante as reuniões ou em algum momento da sua vida. Então aquele homem olhou para ele e falou: eu quero, mas não tem ninguém para me ajudar. Já imaginou você falar com Jesus assim: olha, eu quero, Jesus, mas o seu poder não é capaz de me ajudar. Eu quero, Jesus, mas, sabe, o Senhor não é o anjo. Já viu isso no culto? Já viu isso em algum lugar? De que quando a gente começa a falar sobre as manifestações do anjo, as pessoas ficam alegres, as pessoas pulam, as pessoas falam em língua, as pessoas dão lugar para o poder de Deus, e começa toda aquela barulheira. Olha, Miguel está descendo, Gabriel, olha a espada, olha a bandeja, e as pessoas E aí você fala na simplicidade: irmão, Jesus está na casa, o povo. E aquele homem estava falando exatamente o que acontece hoje. Aquele homem estava dizendo: não, o anjo vem, pai, movimenta as águas, só que não acontece na minha vida, porque não é anjo que vai movimentar as águas da sua vida, é o poder da palavra de Jesus. Jesus, olhando aqui, ele fala: quanto movimento, quanta fé mal aplicada. E Jesus olha para dentro de nós, olha para dentro da igreja e fala: quanto movimento, quanta fé mal aplicada. Eu estou bem aqui, eu estou bem aqui do seu lado, aleluia. Eu posso sentir a presença de Deus, aleluia. Eu posso sentir a glória de Deus neste altar. E o Senhor Jesus está falando: eu estou presente, a tua palavra, a minha palavra está presente. Você quer ser curado? Então receba a minha palavra. É o que Deus está dizendo. Então as pessoas saem frustradas diante da presença de Deus porque não conseguem reconhecer a presença de Deus. Então reconheça a presença de Deus ao seu lado.
Valorize a presença de Deus no culto, ou aonde você estiver, que estiver clamando o nome dele. Creia que ele estará ali para te abençoar, para te amparar, para te dar vitória, para te dar direcionamento, porque a Bíblia diz que tudo tem que cooperar para aqueles que amam ao Senhor. Mas, missionária, parece que isso que aconteceu na minha vida não está cooperando. Então é tempo de você rever o tamanho do seu amor por Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se não está cooperando, é sinal que o seu amor por Deus está pouco. Então ame a Deus, creia nele e toma posse desta palavra neste dia, para este tempo. Deus te ama e ele sempre está na casa. Basta você prestar atenção nele e querê-lo sem justificativa, querê-lo sem reservas. Vai para o culto sem reservas. Vai para o culto despojado de tudo aquilo que possa impedir de você ver que Jesus está na casa. Então, com esta palavra, eu convido você para estar comigo hoje à noite às 7h15, na campanha de oração que nós temos na igreja toda sexta-feira às 7h15. E no domingo, pela manhã, teremos aqui no templo às 8h30 da manhã, consagração, e depois uma palavra com os obreiros. Então venha neste domingo às 8h30 da manhã, venha em santo jejum, venha consagrar a sua vida a Deus. E no domingo às 6h30 nós teremos o nosso grande culto de Santa Ceia do Senhor, às 6h30 da tarde, e início da campanha Obed-Edom, a presença de Deus na minha casa. Quem sabe a Arca da Aliança está dentro da sua casa, mas o Senhor Jesus não tem feito nada. Sabe por quê? Porque talvez a sua casa precisa retornar a ser a casa como foi a de Obed-Edom. Apenas 3 meses a arca do Senhor ficou ali, e a Bíblia diz que eles foram ricamente abençoados. Então venha entender essa palavra, venha ouvir esses ensinamentos, que serão uma série de ensinamentos sobre a presença de Deus, durante 7 domingos. Neste domingo agora, Santa Ceia, início de campanha, Obed-Edom, a presença de Deus na minha casa. Tome posse desta palavra, eu aguardo você na rua Pancho Torraca, número 792, na Coab 2, muito próximo aí, uma quadra do postinho do Cachoeirinha. Então eu espero você, aguardo você e a sua família. Que Deus abençoe, nos sigam nas nossas redes sociais, procure no meu Facebook aí. Hoje a diaconisa Milena não pôde estar na live, mas depois, quando ela ver a live, ela vai estar postando aí. Nós temos a nossa central de oração. Você pode enviar o seu WhatsApp e colocar o seu pedido de oração. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Entenda, Jesus está ao seu lado. Deus te abençoe. Forte abraço.